Natália, tenho 19 anos, sou filha de pastor, como a maioria de vocês. Eu nasci na obra e eu passei muitas dificuldades. Eu era menina muito triste, muito angustiada, muito vazia. Desde pequena eu me sentia muito solitária, porque vocês conhecem bem, sempre tem um julgamento dos filhos de pastores, que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode errar. A gente tem que passar a imagem que nós somos a pessoa perfeita. Só que não é assim, não é desse jeito que funciona. E eu passei a metade da minha vida assim. Eu não conseguia dormir à noite, eu via vultos, eu ouvia vozes, mesmo sendo filha de pastor. E eu ia para a igreja, era como se fosse uma máscara. Ninguém sabia o que eu estava passando, nem meus pais, nem ninguém, nem meus amigos, as pessoas que eu achava que eram meus amigos. Ninguém sabia, só eu sabia o que eu estava passando. E quando eu chegava na igreja, as pessoas sempre falavam para mim que eu tinha uma vida fácil, que eu não precisava de sofrer, que eu nunca sofri, que eu nunca fui para o mundo. E eles me taxavam assim. Eu não podia sorrir porque a filha do pastor estava rindo. Eu não podia ficar triste porque a filha do pastor estava triste. Eu tinha que usar uma capa. Eu não podia demonstrar sentimento nenhum. Meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo, em tudo. Tudo que eu precisei, eles me apoiaram. Eles eram os meus melhores amigos, só que eu não conseguia ver isso. Porque eu estava tão dentro do meu mundo que eu não conseguia ver isso. E isso foi me causando uma tristeza muito grande, eu fui entrando em depressão. Só que ninguém sabia, eles olhavam para mim e realmente achavam que minha vida era perfeita. Eles achavam isso, porque eu não demonstrava. E foi aí que eu fui me envolvendo com amizades erradas na escola, com os próprios filhos de pastores mesmo. Eu fui entrando, para mim, num caminho sem volta. Eu não sabia qual que ia ser o fim, como que ia ser o fim da minha vida. Eu fui me tornando uma adolescente muito rebelde. Fui me tornando uma pessoa sem sentimentos, porque minha mãe falava comigo, eu gritava com a minha mãe, eu xingava minha mãe e ela nunca desistiu de mim, meu pai nunca desistiu de mim, sempre tentando me ajudar de alguma forma. Só que eu não via isso, eu não tinha mais sentimento por ninguém, por pessoa nenhuma. Porque se eu estava daquele jeito, ninguém podia me tirar daquele abismo que eu estava. E eu fui me envolvendo com certas amizades que, na minha opinião, me compreendiam. Dentro da igreja, os próprios filhos de pastores, eu achava que eles me compreendiam. Então eu fui chamando eles para o meu mundo. E ali eu só caía cada vez mais. E chegou um certo ponto da minha vida que eu tentei me matar assim, várias vezes eu tentei me matar, porque eu não tinha sentido, minha vida não tinha sentido. E foi numa dessas tentativas que eu tentei me matar, eu não consegui, foi num sábado. E eu passei aquele sábado inteiro chorando, sozinha no meu quarto, ninguém via, ninguém ouvia. E eu ia até o quarto dos meus pais e eu via que eles conseguiam dormir, que eles tinham uma noite de sono tranquila, uma coisa que eu não tinha. Quando eu conseguia dormir, eu tinha pesadelos. Então, eu não conseguia dormir. Foram 17 anos vivendo nessa agonia. Eu tinha muito ódio das pessoas. Então, eu tinha um desejo de matar as pessoas na minha mente. Eu ficava programando a morte de cada pessoa. Eu já tentei programar a morte dos meus amigos e eu escrevia detalhadamente do jeito que eu queria que eles morressem. Eu matando, porque esse era meu desejo, de matar as pessoas. Aos 3 anos de idade, eu tentei me matar. Eu tinha 3 anos de idade. Mas eu era muito infeliz e eu não sabia o motivo.
Nunca me faltou nada, 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 nada. Por mais difícil que a obra fosse, nunca me faltou nada. Nunca me faltou alimento, nunca me faltou carinho, nunca me faltou nada, nada. Mas eu esperei um momento, eu tinha 3 anos de idade, eu me lembro. Eu tinha 3 anos de idade quando eu tentei me matar pela primeira vez. E eu tinha psicopatia e sociopatia. Sociopata é aquela pessoa que cria o seu próprio mundo, onde ninguém mais pode entrar, só você. E era nesse mundo que eu arquitetava todas as mortes. E a psicopatia é aquela pessoa que tenta chamar a atenção das pessoas para si. E era isso que eu fazia. Quando eu começava a gritar com minha mãe, quando eu começava a gritar com meu pai, era isso que eu queria a atenção deles. Mas eles já me davam atenção. Eu já tinha toda a atenção do mundo, mas para mim não era o bastante. Aí chegou num domingo que eu vi o pastor pregando, vi meu pai pregando lá no altar. Aí eu pensei assim, poxa, tem que ter alguma coisa aqui nessa igreja. Que meu pai já passou por tantas coisas, tantos obstáculos e nunca desistiu. Nunca desistiu. Então tem que ter alguma coisa aqui. E no começo da reunião, até a hora da palavra, eles estavam falando do Espírito Santo e foi criando um desejo dentro de mim de conhecer o Espírito Santo, de saber quem era. E ali mesmo, durante a reunião, eu já estava na minha cabeça, poxa, eu quero ter. E eu não vou sair daqui hoje sem ter o Espírito Santo. Não importa o que a maioria das pessoas falam. Porque a maioria, pelo menos que eu via na TV, as pessoas falavam que lutou muito para ter o Espírito Santo, que jejuava e dava vida para ter o Espírito Santo. E naquele momento eu pensei assim, eu não saio daqui sem o Espírito Santo. Se Deus não me der o Espírito Santo hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. E ali, naquele momento, durante a palavra, eu estava com isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou receber o Espírito Santo hoje. Não importa do jeito que eu esteja. Se Deus está falando que vai me aceitar, Ele vai me aceitar. Aí foi quando o pastor chamou quem não tinha Espírito Santo lá na frente. E todo mundo de olho aberto. E eu estava lá numa das últimas cadeiras. Aí veio na minha cabeça, você vai lá na frente mesmo? Você é filha de pastor. O que as pessoas vão pensar de você? Todo mundo acha que você tem o Espírito Santo, todo mundo acha que você é perfeita. O que as pessoas vão pensar de você? Só que eu já estava com aquilo na minha cabeça. Eu vou receber o Espírito Santo hoje. E eu fui lá na frente. E todo mundo me olhou. Todo mundo, sem exceção. Tinha gente até que ficava apontando para mim, mas eu não liguei para isso. A igreja era grande, onde eu estava, então parecia que não chegava nunca lá na frente. Todo mundo me olhando, eu tive que passar no meio de todo mundo. Mas eu fui. E naquele domingo de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Eu não precisei de chorar, não precisei de gritar, não precisei de espernear. Mas lá eu percebi a mudança que houve dentro de mim. E naquela noite eu já conseguia dormir, eu já não era mais uma pessoa rebelde, eu não era uma pessoa que tinha ódio, eu não tinha mais ódio das pessoas. Eu tinha um desejo de ajudar as pessoas. E foi a primeira vez que eu sorri de verdade. Foi na segunda-feira de manhã, quando eu acordei, e eu vi que eu tinha conseguido dormir tranquilamente, sem pesadelo, sem nada. E eu me olhei no espelho e eu consegui sorrir de verdade. E aquela alegria não saiu mais de mim. Foi ali que eu me candidatei à obreira. 3 meses depois, eu ralei muito, mas eu fui levantada obreira. Estou aqui até hoje. Graças a Deus, isso vai fazer 2 anos. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa liberta. Hoje eu não tenho ódio, não tenho raiva. O meu único desejo é ajudar as pessoas. E eu falo para vocês, filhos, que ainda não tomaram a decisão de vocês, se vocês têm algum medo, alguma
qualquer coisa que está impedindo vocês, eu já passei por isso que eu falo para vocês, que vale a pena, você não vai se arrepender. Eu não me arrependi e estou aqui hoje, e você também pode estar.